Boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Chamei o Ministério de Louvor aqui à frente e a gente costuma dizer que quando Deus fala uma coisa, a gente não pode deixar para depois. E justamente eu vou falar sobre isso. Só que eles iam cantar justamente a música que eu ia pedir para eles cantar de manhã, só que não deu tempo. E foi lindo ver a igreja cantando. E eu tenho certeza que quando a gente faz uma coisa uma vez, ela fica excelente. Quando a gente faz duas vezes, ela fica espetacular. Então, finjam que vocês vão recantar. Finjam não, vocês vão recantar aquela música A Casa é Sua. Mas, se passou pelo teu coração de falar assim, eu poderia ter cantado mais nesse hino, vocês vão ter a oportunidade de novo. Se entregue a Deus. E logo após a gente começa a nossa mensagem. Amém? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche
enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Cresça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Irmãos, eu vou usar desse jeito, porque o Ministério de Louvor estava todo usando isso aqui, e pela graça de Deus eu não vou estar contaminado, amém? Pastor, está comigo, tá? É do pastor. Gente, privilégio estar aqui na frente, hoje, podendo estar levando a palavra de Deus. Assumo para os irmãos que foi difícil dormir durante a semana, foi bem complicado, porque eu já tive a oportunidade de pregar algumas vezes aqui na igreja, mas num domingo de noite é diferente. Você vê certas situações que você começa a analisar assim de o que você vai falar, como você vai falar. Porque eu sempre tive essa ideia, culto de quarta-feira é um culto de aprendizado. Quem tem vindo nos cultos de quarta-feira tem visto que a gente aprendeu de Apocalipse aqui de certa forma que abrangente, aprendizado. Culto domingo de manhã, geralmente é o pessoal que frequenta EBD. E assim, você vê que aquele pessoal cascudo de Bíblia, que abre a Bíblia assim e sabe o que está falando. Culto domingo à noite é onde que os membros da igreja vão entender, a gente abraça o visitante. Onde você olha para o lado assim, esse irmão aqui que eu convidei está aqui hoje. Então você começa a analisar essas situações e você, caramba, se eu errar nisso, vai ficar meio feio, né? Mas aí você vê que são coisas do ser humano pensar isso. São coisas que não foram Deus que colocou assim na mente. Vinícius, se você errar vai ficar feio. Não, foi eu. Como um homem que pensei isso. Hoje, eu queria falar sobre um homem na Bíblia. Vamos ver se vocês acertam. A dica rápida e fácil. Ele foi responsável por substituir Moisés. Vamos lá? Isso aí. Josué. Josué, ele teve de tudo para ser um grande homem. Ele teve do lado uma pessoa que largou tudo, tinha todas as riquezas lá no palácio, largou tudo que tinha para voltar para o seu povo. Eu acho que se você tem uma pessoa assim do teu lado, é impossível não olhar para aquilo ali e falar, nossa, eu quero ser como ele. Quando Josué olhava para Moisés, eu acho que era isso que ele queria, que ele fazia. Mas Josué foi tão abençoado por Deus que ele foi chamado para... Deus chegou e falou, Josué, você vai substituir ele quando ele morrer. Você é líder da igreja, ou você tem sido responsável por alguma coisa, você tem preparado o seu substituto? A obra continua. Você tem deixado alguém falar assim, eu estou aqui hoje no Ministério de Louvor, só um exemplo, eu estou aqui de frente hoje, mas eu vou preparar essa pessoa aqui, quando eu não estiver mais aqui, ela vai me substituir. Ou você tem deixado ela ver navios? Entendam? Um exemplo. Mesma coisa com jovens e adolescentes. Hoje eu faço parte da liderança. Será que eu tenho preparado alguém ou eu tenho feito assim, não, quando eu sair, ensina outro aí. Esse foi Josué. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, com certeza. Capítulo 6. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 5. O restante a gente conversa. Vamos lá, Josué, capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Não sei se vai aparecer. Já está lá. Vinicius, então é demais. Vamos estar lendo ali para ler todos juntos? Eu vou ler os ímpares e os irmãos dispares, começando do 1 até o 5, tá bom? Diz assim, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía,
nem entrava. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Versículo 5 para fechar. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Senhor, muito obrigado por poder estar falando contigo, muito obrigado por poder estar lendo a sua palavra. Sabemos que muitos povos ao redor do mundo tentam fazer isso ou fazem, Senhor, escondidos, mas podemos, Senhor, estar aqui, Senhor, meio à pandemia, meio ao coronavírus, estarmos reunidos nessa igreja, Senhor. Tomamos todos os cuidados necessários, mas sabemos que a sua obra, a sua palavra precisa continuar e precisa ser pregada. Que, Senhor, venha ser o Senhor através de mim agora, não nada o Vinícius, mas o Senhor. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar aqui falando contigo. Em nome de Jesus que vive e que reina para todos sempre, hoje e eternamente. Amém e amém. Vamos lá, vocês leram ali, estava escrito que o versículo 1 na minha Bíblia diz que os portões estavam bem fechados e que eles deveriam circular a cidade, beleza? Mas o que acontece? Vamos voltar só um pouquinho. Eu creio que para você entender este capítulo de número 6 do livro de Josué, você precisa entender desde lá de Moisés. Saber que Moisés foi responsável pelo povo sair do Egito, depois entregou o povo, vocês vão sair agora como cativo, mas precisam me ouvir para vocês entrarem. O povo de Israel era muito complicado. A gente sabe disso. O povo para errar. Misericórdia. E eles ficaram o quê? Circulando a terra prometida, circulando. Com a idade do Fabinho, 40 anos. Lá. Amém, Fabinho? E ficou. Só que chegou um momento que os homens começaram a morrer. Moisés morreu. Josué, está contigo. Josué, Deus chegou para Josué. Josué, agora é a tua vez. Vamos ver o que você vai fazer. Chegou. Josué pegou o povo. Josué, capítulo 1, resumo, instrução de Deus para Josué. Se os irmãos pegarem, a partir do capítulo 1, faça essa missão em casa, leia, capítulo 1 até o capítulo 6 ali, na verdade até o capítulo 7 que nós vamos tratar hoje também. Vocês vão ver que o capítulo 1 fala, Josué, estou te entregando o povo, seja forte e corajoso. Josué, você vai passar por muitas dificuldades, mas seja forte e corajoso. Josué, você nunca vai ser derrotado, mas você precisa ser forte e corajoso. Ele fala exatamente 4 vezes, dependendo da Bíblia que você usar, mas na minha versão são 4 vezes que Deus fala para Josué, seja forte e corajoso. Ele continua passando instruções para Josué, mais para frente, para como ele atravessaria o Rio Jordão. Josué, você vai ter que fazer isso aqui, você vai ter que atravessar o Rio Jordão, porque a terra que eu vou te dar está depois do Rio Jordão. Então atravessa. Beleza, Josué só foi seguindo. Capítulo 2. A terra que Josué queria conquistar naquele momento, como a gente leu, os portões de Jericó, correto? Josué manda 2 espiões lá na terra de Jericó, para ver o que está acontecendo lá. Mas você vai chegar lá e cuidado. Vão ter muitos sacrifícios lá, vai ter perigos, beleza. Josué mandou o pessoal para Jericó, para avistar especialmente Jericó. Chegando lá, aonde os espiões têm que ficar? Na casa de Raabe. Quem é Raabe, Vinícius? É uma prostituta. Não precisa dizer que se hoje em dia é uma situação difícil de vida, naquele tempo, uma prostituta era muito mal vista. Entendam, grave esse nome. Os espiões, mandados por Josué, ficaram na casa de Raabe, uma prostituta. Continua. Raabe sabia do poder de Deus. Mesmo ela estando lá em Jericó, ela sabia do poder do Deus de Josué e do povo de Israel. Porque ela chega no versículo 2 e tem uma referência que fala assim, nós sabemos o que vocês vêm conquistando, nós sabemos o que vocês têm feito, e nós sabemos o que o Deus de vocês tem feito.
Então eu só vou pedir uma coisa. Quando vocês atacarem Jericó, vocês poupem a minha vida e a vida da minha família. Posso contar com vocês? Os espiões? Podem. Mas é o seguinte, os espiões passam regras para ela. Você vai ter que guardar a tua família toda dentro da sua casa. Põe uma fita vermelha assim na porta, e naquela fita vermelha ali a gente vai saber que a gente não pode entrar na sua casa. Mas tem o seguinte, se um dos teus familiares estiverem fora da sua casa ou você, a gente não vai se responsabilizar pela morte deles. Eu imagino os espiões falando isso para Raabe, Raabe, pode ter certeza que ninguém vai sair dessa porta dessa casa. Capítulo 2 fechado? Vamos para o capítulo 3. Travessia do Rio Jordão. Basicamente foi isso. Deus abençoou, Josué pegou o povo todinho, vamos atravessar o Rio Jordão. Pegou os sacerdotes, que naquela época sacerdote era sacerdote, vocês vão atravessar, vão ficar aqui parados. Fica parado dentro do rio, que o rio vai abrir. Naquela época, se você for estudar algumas coisas a mais, você vai ver que o rio descia naquela época e atingia toda a margem. Era o tempo de maior volume de água na cidade. Os sacerdotes pisaram, Josué mandou pisar, o rio arrastou para trás. Passa o povo. O povo atravessou, sai os sacerdotes, fecha de novo o rio. Capítulo 4. Narra sobre as 12 pedras comemorativas. Vinícius, o que são 12 pedras comemorativas que eu nunca vi na minha vida? Essas 12 pedras foi que Josué, naquela época, vocês podem ouvir muito sobre altar no templo, nesses tempos. Ah, conquistou isso? Construa um altar. Conquistou isso? Construa um altar. O que ele fez? Vai lá, constrói um altar, pega um de cada tribo e constrói um altar lá para que os povos que vão ver futuramente possam ver. Se você pesquisar na internet, vocês vão ver que as pedras estão lá até hoje. Aí você vai falar que isso não é obra de Deus. Continua. Josué passa a ser respeitado pelo povo. Vinícius, Josué passou a ser respeitado como Moisés? Sim. O povo viu que Josué precisava daquilo. E foi o povo que quis respeitar Moisés? Foi, mas foi Deus na frente. Você tem querido que Deus tem estado na sua frente hoje em dia, ou você tem só levado? Ah, Vinícius, está difícil, está todo mundo de máscara aqui, como que eu vou crer que Deus vai estar na minha frente? Irmão, você está aqui. Amém? Vou continuar, capítulo 5. Alguns povos ficaram sabendo que Josué tinha mandado os espiões lá. O que o rei daquele povo faz? Vai ver onde estão esses espiões agora. Chega lá, procura, caça, eu não sei como vocês vão achar, mas caça. Vocês acharam os espiões? Alguém achou? Nem eles, irmão. Porque era espião separado por Deus. Foram pessoas que não foi homens que Moisés pegou assim do povo, vai lá e você, não. Eram homens que Deus já sabia que seriam aqueles. E quem protegeu os homens? Raabe, a prostituta. Escondeu embaixo de um pano que ninguém veria. Os espiões reviraram a casa dela todinha, não acharam. Naquele momento ela falou assim, ó, vai para o monte e se esconde lá durante 3 dias. Que quando chegar lá, eles vão caçar vocês. Quando passarem 3 dias, vocês podem ir embora. E avisa Josué. Aí eu imagino que Raabe deve ter falado assim, ó, não esquece da promessa, hein? Me salve. Circuncisão em Gigal. O povo ficou tanto tempo rodando, que todos os homens que tinham idade para guerrear morreram. E segundo a lei naquele tempo, os homens tinham que ser circuncidados. Chegou, Deus falou para Josué, Josué, circuncida todo mundo, que vai precisar todo mundo ir para a guerra. Josué pegou, circuncidou todo mundo que tinha idade para guerrear. Um homem chega na frente de Josué, todos se curaram, tá, gente? A Bíblia diz que todos ali que foram circuncidados se curaram. Um homem chega para Josué e fala assim, acho que ele falou, oi, tudo bom? Josué falou assim, nossa, quem é você? Você é do exército inimigo ou você é do meu exército? O homem falou assim, eu não sou do exército inimigo nem do seu exército. Eu sou o chefe do exército do Deus Altíssimo. Tire a sandália aí, porque o lugar que você está é sagrado. Imagina esse templo aqui no tempo antigo. Você poderia estar de sandália? Poderia. Acho que 99% não estaria nem aqui dentro. E talvez esse 1% que entrasse, sumiria. Pecado. Resumindo, todos os planos que vieram de Deus desde lá foram ditos por ele. Josué seguiu todos, absolutamente todos. E é nisso que a gente conversa. As muralhas cairão. Josué 6, do versículo 1 ao 5. O versículo 1, na minha Bíblia aqui, na Bíblia de alguns irmãos, já vai falar sobre o estado dos portões.
falam que os portões estavam muito bem fechados. Quem conhece um pouco mais sobre a história de Jericó sabe que para derrubar aquele portão era praticamente impossível. O comprimento do muro de Jericó naquela época, segundo alguns estudos, tinha aproximadamente 4 quilômetros. 4 quilômetros. A altura de 12 metros, imagina, 12 metros, eu acho que isso aqui não tem 12 metros. Muito mais alto. Espessura, 8 metros de espessura. Eram 34 torres de vigia, 34, imagine você olhar 34 torres de vigia e 12 portas de entrada, todas as portas muito bem fechadas. E o versículo 2 ao 5, como a gente leu, fala das instruções que Deus deu a Josué para como ele executaria essa missão das muralhas caírem. E o primeiro tópico que eu queria falar com os irmãos é: confie nos planos de Deus. Josué pegou os seus soldados, depois disso falou assim, ó, a gente vai ter que ir lá. A gente vai ter que dar um jeito e derrubar aquela cidade. Só que tinha o seguinte, Josué não ia sozinho nem os soldados. Antes tinham mais situações que iriam com ele. Grave uma situação, a cidade de Jericó é ali. Viria Josué e os seus soldados. Abre aspas. Liderança de Jardim Bom Pastor, líderes lideram do fronte, de frente. Josué não foi para trás, Josué foi na frente. Fecha aspas. Josué, os soldados. Depois dos soldados, viriam os homens com, a gente costuma chamar, né, de, hoje em dia seria o berrante, mas não, é uma corneta de chifre que era feita naquela época. Depois dessa corneta de chifre, Josué, seus soldados, os sacerdotes com a corneta de chifre, a Arca da Aliança, que viria atrás. Depois, o povo. Gravado? Josué, soldados, sacerdotes com o turbante lá, né? O carneiro de chifre, corneta de chifre, Arca da Aliança, povo. Mas, Vinícius, por que você quer falar isso? O líder estava na frente. Era um plano, loucura. Por que, Vinícius? Era um plano, loucura. Eles deveriam marchar uma vez por dia, durante 7 dias. Eu imagino eles chegando e falando assim para Deus, falando para Josué falando para o povo: levanta, primeiro dia, vamos lá. Só que tinha o seguinte: o povo não poderia falar nada. Foi uma regra que Deus tinha mandado. O povo tem que ficar em silêncio. Os únicos que vão fazer barulho serão os sacerdotes que estão com a corneta de chifre. Esses vão atravessar fazendo o barulho o tempo todo, só soprando. E foi. Josué levanta, primeiro dia, marcha, todo mundo, e barulho, o povo em silêncio. Pessoal, acampamento. Segundo dia, vamos lá, acabou, circulou, acampamento. Eu fico imaginando o povo falando assim: cara, Josué é maluco. Ele acha que a gente vai derrubar uma muralha de 4 quilômetros, com 12 metros de altura, com um muro de 8 metros, no grito. Onde Josué está com a cabeça? Mas Josué sabia que era um plano de Deus. Ele confiou em Deus. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Quinto dia, a mesma coisa. Sexto dia, a mesma coisa. Sétimo dia, não era uma volta. Eu acho que nesse momento Deus queria testar tanto Josué, que ele, na Bíblia deixa claro que ele fala assim: Josué, você já deu 6 voltas, não já? Só que surpresa, no sétimo dia vão ser 7 voltas. Imagine, 7 vezes 4 dá 28. Botar o pessoal lá, o pessoal carregando a arca aqui durante 28 quilômetros. E o povo ali, ó. Beleza, estamos indo. 28 quilômetros. Eu acho que até os guerreiros, irmão, falam assim: eu já caminhei semana todinha, estou aqui mais um dia caminhando, dando 7 voltas nessa muralha. Mas a pergunta que eu tenho para os irmãos: se Josué não tivesse confiado em Deus, você acha que daria certo? Muitas vezes a gente tem aquela ideia de falar o seguinte: eu sei que vai tudo ficar bem, eu sei que as coisas vão melhorar, mas eu vou seguindo. E aí, irmão, como tá? Tudo bem? Ah, estou indo. E a confiança em Deus?
Aquela confiança que você prega para todo mundo, de quando as coisas estão boas para mim, eu consigo levar a palavra. Mas quando as coisas estão difíceis, eu não consigo. Eu sou aquele cristão de que, se as coisas estão indo legal para mim, beleza, eu estou aqui, mas quando as coisas começam a dar errado, sabe, isso não dá para confiar. Como que eu vou confiar em Deus se as coisas não estão dando certo? É difícil. As coisas estão faltando dentro da minha casa, eu não consigo. Lembra de Josué? Ele teve que guiar aquela galera toda, andando muito. E o povo já estava andando, gente, ó, um tempão procurando essa terra e não achava. Cadê essa terra de Canaã? Cadê essa terra de Canaã? Cadê? Cadê? Não chega. Mas a Bíblia deixa bem claro que essa conquista foi feita por Josué. A ordem cronológica dos fatos não está indo muito alinhada, por quê? Porque eu preciso contar para os irmãos que a história, por mais que ela seja contada, vai cair num lugar. Se você confiar em Deus, você vai ser bem-sucedido e vitorioso. Se você não confiar em Deus, chão, terra, morte. Nossa, Vinícius, que isso? Se você não confiar em Deus, vamos ser um pouquinho mais incisivos? Um pouquinho menos? Se você não confiar em Deus, gente, vai ficar difícil. Igual quando o pai fala com o filho, não faz mais isso, filho, tá? Passa a mão assim, ó. Gente, imagina eu passando a mão em você, vai ficar difícil não confiar em Deus, hein? Ó, já está difícil. Fiquem com essa pergunta para vocês. Pô, será que eu tenho confiado mesmo em Deus? Ou será que eu só tenho deixado levar? A outra situação é que um plano que parecia ser louco funcionou. Porque era um plano dado por Deus. O versículo 3 ao 5 explica um pouco sobre isso. Deus fala justamente com aquilo ali, ó. Vamos ler aqui, ó. Agora vocês e seus soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 7 dias. Na frente da Arca da Aliança irão 7 sacerdotes, cada um levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia vocês e seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as cornetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto, e então a muralha da cidade cairá. Olha o plano. Vai marchar. No 7º dia, vão tocar a corneta, o povo vai gritar e a muralha vai cair. Você já tentou gritar e quebrar um copo? Eu fico vendo às vezes na televisão, aquele pessoal que joga a voz lá em cima, né? Dá aquele... A irmã Ana aqui parece até que deu uma face de riso, né? Porque parece até mentira. Daquele... E aí o copo, puf, quebra. Eu acho que com cimento é mais difícil. Ou com o material que foi feito aquilo ali. Provavelmente não tenha sido cimento, mas tenha sido uma terra bem dura. Um plano que parecia ser louco, funcionou porque era um plano dado por Deus. Todos os planos funcionam, ruins ou bons? Não. Nem todos. Esse funcionou porque justamente Deus chegou e falou assim, Josué, confia em mim que eu vou fazer funcionar. Quando você ouve e segue os planos de Deus, Ele promete te ajudar. Mas não adianta, irmão, querer duvidar da capacidade de Deus. As coisas só vão acontecer no tempo dele. Eu lembro que na época que eu era embaixador do rei, a irmã Wanda, quase toda reunião lia Eclesiastes 3. Quem foi embaixador junto comigo aí sabe. Eclesiastes 3. Tudo tem um tempo, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Sempre fui ruim de gravar versículo, mas esse não dá para esquecer. Às vezes a gente tenta ultrapassar o tempo de Deus e falar assim, Deus, podia ser mais rápido, né? Imagine Josué, Deus, não pode dar só um girinho não e... O Senhor é Deus. Não precisa da gente ficar se esforçando aqui, Senhor. A gente não precisa nem girar. A gente para em frente à muralha, a muralha vai cair, a gente vai lá, faz a missão. Ou o Senhor pode matar todo mundo, também de uma vez só. Mas não. Você só vai conseguir conquistar certas coisas na sua vida com sacrifício, com determinação e com coragem. Algumas muralhas vão ter que estar de pé, você vai ter que derrubar de algum jeito, irmão. Nunca passando por cima dos outros, mas confiando em Deus. Ele vai derrubar a muralha para você, amém? Chega uma hora nas nossas vidas que eu sei que dá vontade de entregar tudo. Sei que dá vontade de largar de lado. Assim, isso aqui não é para mim mais não tem como, está tudo dando errado. Vou manter meu casamento para quê? Está dando errado. Para que eu vou manter meu namoro? Está dando errado.
Ah, aquele ministério lá da igreja, só tem jovem doido, para que eu vou ficar ali? Nossa, as irmãs da igreja eu não aguento mais. Eu chego lá na igreja, eu tenho que olhar aquela irmã ali, não dá. É engraçado que quando a gente ouve alguém falando isso aqui de cima, a gente fica, caramba, coça a cabeça, olha para baixo. Porque vê que é verdade. As pessoas lá de fora, ou até mesmo dentro da igreja, esperam só um passo errado nosso. Só um. Para falar assim, tá vendo essa muralha aí? Ela nunca vai cair. Nunca. Sabe aquela doença que está assolando sua família? Ela vai ficar aí para sempre, irmão. Vai ficar aí, ó. Vai te assolar dia após dia e você não vai conseguir se curar nunca. E é nisso que a gente passa para o outro ponto. Que muralha Deus quer que você conquiste? Que muralha Deus quer que você conquiste? Você está ouvindo o que Deus tem mandado você fazer? Você tem dado ouvidos à obra de Deus? Tem dado ouvidos à palavra de Deus? Você tem aberto seu coração e fala, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Ou a gente vem aqui na frente e, como o ministério canta vários hinos sobre isso, fala, leva-me, Senhor, leva-me além. Aí você bate no primeiro muro, o teu além é ali. Você não para, você parou. Não dá, fraquejei. O que tem assolado sua vida? O versículo 17, vamos dar um salto lá para o versículo 17. Fala assim, ó, a cidade deve ser destruída junto com tudo o que nela há. Como oferta para Deus, somente ficará viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Irmãos, a Bíblia falou, prostituta Raabe, ela vai ficar viva. Será que se Raabe tivesse falado aquilo com os espiões, eu preciso salvar minha família, eu preciso confiar em vocês. Será que os espiões iriam falar alguma coisa? Não ia. Com certeza foi Deus que tocou no coração de Raabe naquele momento e falou assim, você pode salvar sua família, aproveita essa oportunidade. E é muitas vezes isso que a gente deixa passar, a oportunidade. O desemprego está grande no Brasil, o desemprego está grande, está difícil, mas às vezes surge uma coisinha ali, tão simples que você pode fazer, você, não, aquele emprego ali não vai dar para mim não, eu quero isso aqui, grandão. Vinícius, sabe, é tão pouca coisa, eu vou querer aquilo ali para quê? Vou continuar aqui na minha mesmo, mas a oportunidade está ali, esperando. Não sei se vocês já puderam ter a oportunidade de ver aquele filme do Smith, A Procura da Felicidade. Tem uma parte naquele filme que eu sempre lembro daquilo. Que ele fala que a vida dele está difícil. E o filho dele vem e conta aquela história. Papai, tinha um homem se afogando. E apareceu um barco. Um barco pequenininho. Falou assim, vem, eu vou te ajudar. Não, espera aí, Deus vai vir me salvar. Depois apareceu um barco um pouco maior. Sobe. Não, vou não, Deus vai vir me salvar. Aí aparece um navio. Sobe, vem aqui te salvar. Não, Deus vai me salvar. O cara fica lá, mercê na água, afunda, morre. Chega no céu, provavelmente é uma pessoa boa pro garoto lá do filme, né? Chega do lado de Deus, o cara fala assim, Senhor, fiquei esperando o Senhor lá para poder me salvar e não vê nada. A história fala que ele conta assim, mandei um barco pequeno, um barco de média capacidade e mandei um navio para te salvar. Os três, você que não aceitou ajuda. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que confiar em Deus, acima de tudo. Mas muitas vezes a gente tem que deixar o orgulho de lado. É uma época de grande dificuldade. É uma época que muitos aqui, eu tenho certeza, que às vezes, provavelmente os pais de família, mãe de família, olharam a despensa assim e falaram, Senhor, o que vai acontecer? O início da pandemia, lembra? Filas e filas no mercado. A gente não sabia o que esperar. Mas graças a Deus, perdemos alguns entes queridos. Pela misericórdia de Deus, perdemos, infelizmente. Mas estamos aqui, a obra precisa continuar.
Os planos de Deus, irmãos, são tão bons. O Vinícius está falando tanto de plano. O que ele quer falar com isso? Irmãos, que a gente tem vivido numa época que, se a gente não confiar, a gente vai esmorecer. Eu conheço pessoas, histórias, com certeza os irmãos conhecem, de pessoas que, por acharem que estavam com a doença, ou por acharem que estavam contaminadas, ficaram em paranoia. Ontem mesmo ouvi um rapaz falando comigo, entraram em paranoia, o rapaz nem estava com a doença. Ele ficou com tanto medo que infartou e morreu. Não confiou, irmãos. Felizmente. Sei que muitos de vocês devem estar ouvindo uma história dessa também, passando pela cabeça de vocês. Mas o que eu quero dizer com isso? O versículo 1 ao 5 deixa exatamente o que Deus queria de Josué. O versículo de 6 ao 20 do capítulo 6 vai falar da execução do plano. Falar que o povo circulou. No 7º dia, quando eles deram a 7ª volta, Josué falou assim: agora, o povo gritou, a muralha caiu. E depois disso, Vinícius, o que aconteceu? A instrução de Deus é que o povo, todos os soldados, entrassem na terra de Jericó e acabassem com tudo. E quem ficaria salvo? Vamos lá? Quem ficaria salvo? Raabe. A prostituta Raabe. Ela aproveitou a oportunidade. Josué falou isso para os soldados: vocês vão destruir tudo, vão pegar tudo, só vão deixar algumas coisas. Vocês não vão tocar nos utensílios de ouro, nem nos utensílios de prata, nem nos utensílios de bronze. Isso aí vai ser tudo do Senhor. Se vocês tocarem nisso, algo de ruim vai acontecer com vocês, com o responsável. Gravem essa parte também. Se vocês tocarem em alguma coisa da cidade de Jericó, algo vai acontecer. Só destruam, salvem Raabe, e o que tiver que ficar lá, vocês vão pegar, mas vão entregar para a casa do Senhor. O ouro, a prata e o bronze vai ser para a casa do Senhor. Do versículo 21 ao 27, ele fala do resgate de Raabe, de como ficou a situação da cidade, dos utensílios que teriam que serem salvos, e termina com Josué amaldiçoando aquela cidade. Ele fala que quem tentar construir mais um portão, os filhos mais velhos morrerão, e quem tentar construir alicerces, os filhos mais novos morrerão. Não há maldição maior do que perder um filho. Naquela época, era o auge. Não dava para perder um filho homem. Deus foi tão grandioso, Deus é tão grandioso que Ele pega, é igual receita. Ele te deu isso aqui, Ele te dá a oração, fala assim: filho, só segue, faz o que está aqui, me busca, me adora, e você vai ter uma vida de grandes milagres. Amém? Vai ser difícil? Vai ser. Eu não prometi para você que ser crente não ia ter dificuldade. Aí muitas vezes a gente pega isso aqui e rasga. Quase rasga. Adorar, vir aqui na igreja, louvar, e quando eu estiver bem eu vou. A gente vê essa sequência e vê que a orientação de Deus em nenhum momento falhou. Não tem erro, parecia até receita de bolo. Josué faz isso, isso, isso e isso. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Faz isso, isso, isso e isso. O que a gente faz? Não dá, não vou seguir. E no capítulo 6, versículo 7, fala assim: os soldados marchem na frente, mas na frente dos soldados ia Deus. Lembra quando eu falei que líderes lideram do fronte? Josué estava aqui, mas aqui estava a presença de Deus. Josué sabia que se não tivesse Deus à frente, não conseguiria nada. Sabia que a liderança ali ia ser difícil? Ia ser complicada? Ia, mas ele estava ali, na frente. Mas à frente dele é o Deus dos Altíssimos. E à tua frente também está o Deus dos Altíssimos. Está difícil, irmão? Está difícil. Está complicado? Está complicado. Mas isso vai passar.
Hinos de vitória serão cantados. Histórias bonitas serão contadas. Mas sabe aquela dificuldade que quase te tirou de estar aqui hoje? Quase te assolou? Para analisar se daqui a 10 anos, eu ponho 10 anos porque a gente costuma dizer que as coisas podem acontecer em um ano em sua vida? Podem, amém. Mas em 10 anos, se você se esforçar muito, é uma garantia. Daqui a 10 anos, esse problema que está te assolando agora, vai continuar a ser um problema se você confiar em Deus? Fala para mim se vai. Vinícius, eu não consigo. É meu tempo. Eclesiastes 3, lembra? Daqui a 10 anos, pode ser diferente. Então, coloque isso na sua vida. Josué confiou. E a Bíblia foi deixando bem claro que as coisas foram acontecendo na vida de Josué, acontecendo, ele foi confiando, as muralhas foram caindo, ele derrotou uma cidade, derrotou outra cidade, derrotou outra cidade, derrotou outra cidade, e assim como é na sua vida, vamos fazer uma analogia, esse problema é a cidade, você é Josué, vai cair tudo, só confia. Só confia, irmão. Só faz o que Deus pede. Porque sabe o que acontece quando você faz o que Deus não pede? O capítulo 7, mais à frente, vai contar sobre a desobediência que causou. E é o nosso próximo ponto. Não desobedeça às ordens de Deus. Capítulo 7 de Josué. O povo foi lá, beleza, destruiu a cidade todinha, pegou tudo. Quem era honesto pegou o que tinha que deixar lá, mas teve um cara que falhou. Uma pessoa falhou. O nome desse rapaz era Acã. A-C-T-U-A. Acã. Ele era da tribo de Judá. Vou contar a história para ficar um pouco mais fácil, irmãos. Já são 26 versículos. Os irmãos chegam em casa e leu aí, versículo, capítulo 7. O pessoal foi lá, destruiu tudo que tinha para destruir Israel, em Jericó, pegou, beleza. Vou levar Acã, pensando que era esperto, pensando que não tinha um Deus ali à frente dele, olhou uma túnica lá bonitona, pegou a túnica, acho que ele botou atrás, ninguém viu, e nossa, tem pratas aqui no chão, que legal, ninguém está vendo, pegar a prata para mim. Bolsa. A guerra lá rolando. E, olha ali, meio quilo de ouro. Que legal. Peguei para mim, Josué não está aqui. Não tem ninguém olhando. É tudo meu. Provavelmente acabou a batalha. Deus falou, Josué. Ô Josué. Fala com a voz mais imponente, né? Deus, a gente tem o costume de ver filme e falar, Josué. Aquela. Deus chegando para Josué, Josué, é o seguinte, tem um aí que deu mole. Mas antes de Deus chegar para Josué e falar isso, eles foram para outra cidade. A gente tem que derrubar essa cidade agora. Josué manda mais uns espiões, o espião volta e fala assim, Josué, molezinha, manda só uns 3.000 homens lá, uns 3.000 homens por ali, vitória é nossa. Olha o que o pecado fez, irmãos. O exército mais poderoso daquele momento, o exército que vinha derrubando tudo. O povo de Josué. Vai lá, beleza. Chegou de frente, já morreu 30, de cara do povo de Josué. Raramente morria. O povo já começou a recuar. Tum! O povo inimigo matou todo mundo. Josué não entendia nada. A Bíblia deixa claro, Josué pegou suas vestes, rasgou. E naquele tempo, vocês viram Moisés, eu acho que todo mundo aqui viu Moisés, quando passou na Record. Você rasgar sua roupa era um sinal de total desalento. Você estava totalmente entregue, você não sabia o que fazer. E Josué fez isso. Se rasgou, se jogou. A Bíblia fala que Josué pôs seu rosto em terra. Aí Deus vem.
Fala, Josué, Josué, o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, perdi homens. Isso não poderia ter acontecido. José, você não tem que estar aí. A culpa disso não é sua. Lembra da instrução que eu te dei, Josué? Que você não poderia fazer o quê? Pegar nada que estava na cidade. O ouro, a prata e o bronze seriam para mim. Algumas versões da Bíblia falam também que o ferro. Hoje em dia o ferro é barato no ferro velho. Tem um preço mínimo, você só consegue vender muito. Na minha versão não tem, mas outra versão que eu peguei para ler também estava escrito ferro. Tá? Alguma versão dos irmãos pode estar escrito ferro. Fala, nossa, Vinícius está esquecendo ferro. Não. É só usando essa versão daqui. Mas usem o ferro também. Fala, Senhor, não sei quem foi. Josué, faz o seguinte. Eu vou levantar a tribo, a família, o homem. Quando eu terminar de fazer isso, vou te falar o que eu quero que aconteça. Lembrando, 3.000 homens de Josué tinham sido mortos por esse erro. Sabe aquele erro que você tem cometido? Cuidado para não matar ninguém, tá? Cuidado para não usar essa situação. Nossa, Vinícius, morte, o que você quer dizer com isso? Às vezes não é morte carnal não, gente. Às vezes uma palavra que você fala para a pessoa nunca mais quer ver você na vida. Deus foi lá e falou assim, ó. Essa é dessa tribo. É dessa família. Foi Acã. E a Bíblia deixa claro também que Josué chega e fala, Acã, por que você fez isso? Olha o que você causou. A morte de mais de 3.000 homens. E qual a instrução? Mata Josué, mata Acã, mata a mulher de Acã, mata a filha de Acã, mata o filho de Acã, mata tudo que é dele. A animal pega tudo e queima. Mata. Era um Deus de justiça. Mata. E a Bíblia deixa claro que Josué foi e fez o que tinha pedido. No finalzinho diz aqui, ó, no finalzinho do versículo 7. Em seguida o povo matou Acã a pedradas. Eles apedrejaram e queimaram a sua família e tudo que ele tinha. E puseram em cima dele um montão de pedras, que está naquele lugar até agora. É por isso que até hoje o nome daquele lugar é Vale da Desgraça. Então a ira do Senhor passou. Vale da Desgraça. Vai continuar com o Vale da Desgraça na sua vida? Nossa, o Vinícius veio falando, né? Caramba, pegou a gente aqui complicado. Irmãos, a vida lá fora não vai ser bonzinho com a gente, não. Falar de prosperidade, beleza, todo mundo aqui vai ser rico, vai ter dinheiro. Amém. A Tainá falou sobre isso aqui no momento de dízimos e ofertas. O amor que você tem ao dinheiro, cuidado. E é isso que muitas vezes que a gente tem errado lá fora, até como cristãos também. Deixando esse amor ao dinheiro lá, ó, falar mais alto. E o amor, foi isso que levou Acã ao erro. Ele pegou. Naquele tempo era o que muito valia. Ouro, prata, bronze, ferro. Pegou uma túnica que deveria ser uma túnica de rei. Guardou. Mas, está escrito ali, ó, não desobedeça as ordens de Deus. Josué desobedeceu? Josué desobedeceu? Não, irmãos. Josué não desobedeceu. Acã desobedeceu. Josué não tinha culpa pelo erro de Acã. Ele falou. Ele disse para o povo, no capítulo 6, vocês não podem pegar nada, vocês só vão chegar lá, destruir, salva Raabe, sai e acampamento. O que Acã fez? Roubou, pensando que Josué não estava vendo, mas Deus está vendo. Deus estava vendo. Ah, Vinícius, mas era um Deus de justiça, hoje é um Deus de graça, tá? Você vai pagar pela consequência do seu erro. Aconteceu isso aqui com ele. Era o vale da desgraça dele.
Enquanto o Rominho se aproxima, nós vamos para o nosso próximo tópico. Diante de cada dificuldade, há sempre uma promessa de Deus nos garantindo a vitória. Josué 1,5. Deixa que eu abro aqui, os irmãos não precisam abrir. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca a abandonarei. Versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados dele. Seja muito forte e corajoso. Capítulo 6, versículo 20. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Seja forte e corajoso no início. Você vai ter que derrubar uma muralha na base do grito. É impossível? Parece ser louco? É, mas você vai fazer, porque é Deus que está mandando. Versículo 20. A muralha caiu no grito. Você tem certeza que aquela situação que você acha que é impossível vai continuar sendo impossível? Está difícil continuar a vida espiritual? Está difícil. Mas você já tentou procurar apoio com alguém? Irmão, me ajuda aqui. Quantas vezes já cheguei para o pastor Cláudio Augusto lá? Pastor, me ajuda. Eu vou desistir de tudo. Não vai. Pastor, eu vou largar tudo. Não vai. Pastor, não quero. Quer. Quantas vezes eu vi meu pai só no olhar, quando eu chegava para o meu pai falar para mim assim, tá difícil, vai continuar difícil. Falava, vai continuar difícil, continua. Tenho certeza, usando como exemplo, o Naldinho já chegou para o Caio e falou assim, tá difícil, Caio, vai continuar sendo difícil. Mas se você estiver lá fora, vai ficar mais difícil ainda. Se você não confiar em mim, vai ficar difícil. Então, irmãos, o que você tem que fazer é ser forte e corajoso. Saber que nessa luta, Deus está contigo. Ele não vai te desamparar. Não vai, não vai, não vai. Você só precisa continuar sendo forte. Faz o seguinte, pega e não tenta dar 10 passos não. Dá um passo de cada vez. Vou vencer essa barreira agora. Agora eu vou nessa. Agora eu vou nessa. O Rominho vai estar nos auxiliando numa música. Se você não conhece, só feche seus olhos, levante, sinta-se à vontade. Se você conhecer, pode estar louvando junto com ele. Uma música que tocou muito no meu coração. Semana passada, quando a gente estava conversando, eu queria falar sobre uma coisa, mas no meio da mensagem aqui à noite veio sobre Josué. E eu cheguei para o Rominho e falei assim, Rominho, eu queria que você cantasse uma música. Conseguiu tirar? Consegui. Mas cara, ele falou comigo, essa música fala muito sobre Josué. Falei, Rominho, ele sabe, eu mostrei aqui no papel, aqui ó. Acabei de anotar lá em cima. Já viu que o que eu era para falar não era. Exatamente isso aqui. Engraçado, né? Engraçado não, gente. É Deus. Só medite na letra dessa música. Depois da música a gente conversa mais um pouco.
vencer. Siga a luz na escuridão, um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem. Escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Ser forte e corajoso, eu estou contigo, e isso não é o fim. Mesmo em meio à escuridão, tudo exista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Irmãos, a Bíblia narra diversos fatos na história. Diversos. De homens que passaram por dificuldade e venceram. Jó perdeu tudo. Deus devolveu 3 vezes mais do que ele tinha. Muito mais. Josué tinha tudo para ser mais um, mas confiou, passou. Jesus veio à terra, morreu por você, por mim. Um mísero homem, aqui ó, carne e osso, que falha, tem erros, morreu prostrado na cruz, nem me conhecia. Mas a diferença deles e muitas vezes para nós é que eles souberam pedir ajuda de Deus. Jesus na cruz falou: Senhor, passa de mim esse cálice, seja feita a sua vontade. Jó largou tudo. A mulher estava lá, amigos, chegou, eu vou continuar confiando. Há um ano atrás, dia 2 de agosto de 2019, comecei a passar o momento mais difícil da minha vida. Costumo até hoje falar. Minha família está aí, ó. Minha mãe, meu pai, Tainá, meu avô, que ajudou a construir essa igreja, está aí hoje. Quando eu convidei ele, eu falei: vou pregar domingo na igreja. Eu estou sempre acostumado a ele falar: não vai dar porque eu tenho culto na minha igreja. Não vai dar porque eu tenho culto na minha igreja. Quando eu falei: vou pregar domingo à noite lá na igreja, eu vou. Mas eu tremi, muito. Um homem que ajudou a construir esse templo vai estar lá. Um homem que é minha referência como homem, como ser humano, vai estar ali sentado. E tá lá, 82 anos de idade. E dia 2 de agosto de 2019 eu senti uma dor muito forte na perna, muito forte. Eu lembro que no outro dia, era uma quinta-feira, eu lembro que dia 3 de agosto de 2019 tinha sopão evangelístico. E dia 2 começou uma dor que eu não dormi. Passou dia 2 acordado, hoje está fazendo um ano. Isso que é de Deus. E chegou dia 3,
tentando caminhar. Minha mãe não estava em casa, eu com a dor, meu pai também não. E eu só mantive, como a gente costuma dizer na gíria militar, só mantém, né? Só mantém. Só fiquei ali quieto. Só que do dia 3 pro dia 4, chega uma hora que o homem mais forte do mundo, ou o cara que pensa ser o homem mais forte do mundo, também desfalece. Eu lembro que eu fui no quarto da minha mãe e do meu pai falando, eu não tô aguentando mais. Eu corri pra sala e eu não lembro mais de nada. Não sei se eu desmaiei, eu não lembro. Eu só lembro da mão da minha mãe e do meu pai me segurando pelo braço e eu meio que desfalecido. E a partir daquele dia eu passei o mês mais difícil da minha vida e um mês que eu não desejo pra ninguém, de verdade. Era o início do mês da juventude na igreja, mês de agosto. Eu fiquei um mês afastado da igreja, um mês. Só vim aqui no último dia. Mas eu não sei o que aconteceu. Diz o médico que eu tive um desvio na coluna que afetou meu nervo ciático e por isso eu tive um grau grande de dor. Tomei tudo que era remédio que os irmãos imaginarem aí pra dor e nada funcionou. Fiquei 12 dias sem dormir, dormia no cochilo assim, ó. Dormia, acordava, dormia, acordava. Depois de 35 dias eu fui saber o que era andar direito novamente. Nem andar direito, mas caminhar. Eu lembro que no primeiro dia que meu pai me levou no hospital, meu pai me pegou no colo. Imagina, o cara que se diz forte pra caramba, 23 anos de idade, ser pegado pelo pai no colo, no meio do Vilar dos Teles. Que eu não tá aguentando andar de dor. Mas eu cheguei a pedir a Deus para tirar minha perna direita. Minha mãe estava na minha frente. Eu falei, Deus, se for para continuar, tira minha perna. Não dá. Essa dor é impossível. Impossível. Aí a gente usa da palavra, né? Deus, quando quer usar, até o ímpio ele usa. Um colega meu aí que tá totalmente perdido na vida, mandou mensagem. Cara, só confia. Vai passar, daqui a pouco você vai estar bem. A música falou, não é o fim, tudo vai ficar bem. Hoje eu amo a prática da corrida, amo. Sempre gostei, mas hoje é um amor que eu tenho correr, mas tô abrindo aqui pros irmãos. Por isso que eu amo a corrida. Que eu uso a minha perna. Talvez se Deus tivesse feito aquilo que eu pedi, eu não conseguiria. Eu não tô na Bíblia. Longe disso. Mas eu sou uma prova viva. Que se você confiar, você consegue. Simples fato. Irmãos, é uma dor que de verdade eu não desejo pra ninguém. Pra ninguém. Olha que eu já fui ferido pra caramba. Muito. Mas tá eu aqui. Exatamente um ano depois. A perna tá bem. Jogamos até bola ontem. Tô correndo. E a vida continua. Lembro que os jovens foram na minha casa no dia do meu aniversário. Fizeram o PG lá em casa de surpresa. O pastor falando que ia ficar bem. E já teve isso também. Ah, pastor, é impossível, vai ficar bem não. Ficou, pastor. Ficou bem. Irmãos, a queda da muralha de Jericó, após 7 dias de peleja, de grito, é simplesmente uma referência e incentivo da persistência e união do povo. Josué conseguiria fazer aquilo sozinho? Conseguiria, mas se Deus estivesse na frente. Mas Deus não queria que Josué fizesse sozinho. O povo deveria estar junto. A igreja de Jardim Bom Pastor tem estado junto nessa época. Quem está lá fora tem sido acalentado por nós. Quem está aqui dentro, às vezes quem está do seu lado aí está precisando da sua ajuda e você simplesmente só senta no banco, eu simplesmente só sento no banco e não consigo tirar um dia da semana para ver se a pessoa do meu lado no culto estava bem. A gente precisa se ligar, só isso. Fazendo isso é a certeza
de que Deus vai nos ouvir e Ele estará atento ao nosso clamor.